Essa gestão começou faz pouco tempo, a sua gestão na ESP? Sim, a nossa gestão começou há 140 dias, né? Foi em julho, foi uma chapa única, nós fomos eleitos. Na verdade, a ESP vem de uma tradição de chapa única, isso demonstra a força e a união do setor. Embora a concorrência exista, dentro a gente precisa estar unido, a gente precisa estar lutando para os nossos objetivos, né? A primeira coisa que nós decidimos fazer foi os encontros regionais. Então, nós mapeamos 6 locais, 6 municípios, regiões, e fomos visitando, então, Sorocaba, São José dos Campos, São José do Rio Preto, para ouvir o associado, para ouvir quais são os anseios, os desejos, o que eles esperam que a gente trabalhe, porque a gente, quando assumiu, a gente está falando em nome de 900 emissoras do Estado. Então, a gente tem que também prestar conta, mas também saber o que eles querem para a gente poder trabalhar. E uma das maiores demandas que a gente tem visto é a formação de profissional. Inclusive, no ano que vem, nós vamos lançar o AESP Academy. Luiz, 88 anos, e a gente vê as imagens ali, num determinado momento em que tem você, um pedaço da diretoria, né, com o Lucas, com o Marcelo, e uma velha guarda, pessoal, como você disse... De peso, com certeza. Muito peso, os que foram jovens há mais tempo, como Johnny Saad e outros nomes das emissoras de rádio e TV do país. Como é esse intercâmbio e qual a necessidade de haver esse diálogo entre um núcleo mais jovem com um núcleo mais experiente? Eu acho que é sempre bom destacar que essas conversas acabam fazendo com que o trabalho avance melhor, não é? Com certeza, e principalmente é importante o diálogo do mais experiente com quem entrou agora, não que entrei agora também, porque eu estou na associação há mais de 14 anos, junto com os ex-presidentes. No último mandato eu fui tesoureiro da associação, inclusive aqui fica meu agradecimento aos ex-presidentes da associação, Paulo Machado de Carvalho, grande Paulito, Rodrigo Neves, Zovico, Pisani. Então, assim, nós temos uma história longa de pessoas que fizeram a ESP e é um legado muito forte. Então, é uma responsabilidade muito forte para a gente também, que está à frente dessa associação importante, um dos maiores estados, né, do país. Então, a gente conta sempre com diálogo. O Johnny tem nos ajudado bastante. Dúvidas. O próprio Neto aqui da Rede Vida, quantas vezes já não liguei para ele, até na época da eleição também. Ô, Neto, você acha que eu tenho que assumir? Tenho minhas empresas, tenho a minha família. Luiz, a gente precisa de gente jovem, a gente precisa de gente... Inclusive, o Neto foi vice-presidente da AESP por muitos anos. Eu acho que o maior desafio é a simetria regulatória. O que acontece? Hoje, o rádio e a televisão, você vê quantas coisas o rádio e a televisão não vem investindo, seja em formatos ou novela, jornalismo, filmes, desenhos, enfim. Há um investimento pesado de muitos anos, né? E a gente tem uma legislação muito antiga e que, se comparado com as Big Techs, que querendo ou não, acaba sendo assimétrico. Então, acho que o maior desafio é a gente tentar superar essa diferença muito grande. Tem inúmeros itens que acabam prejudicando a emissora de rádio e televisão, essa que investe, que está presente, que dá notícia com credibilidade, né? Em época de desinformação, né, de que a gente não tem a confiança de fake news, quando você escuta no rádio ou na televisão, você sabe que aquela notícia foi checada, foi pautada antes, foi vista, analisada. E muitas das vezes também essas notícias que a emissora de rádio e televisão faz, posta ou veicula, as Big Techs usam e monetizam, né? Para elas. Para elas. E o dinheiro está onde? Não sabemos aonde, numa galáxia distante, como um amigo meu diz. Aonde? E não está no Brasil. Então, nós temos que valorizar cada vez mais as emissoras de rádio e televisão do Estado de São Paulo e do Brasil também, que dão essa credibilidade e que geram também dinheiro, receita, economia, né? Vamos dizer, trabalhista. Nós temos que seguir, tem normas, né, para seguir, tem jornadas específicas, enquanto as Big Tech não têm isso, é livre. Nós temos que transmitir a voz do Brasil, nós temos que transmitir a campanha eleitoral gratuita. Tem uma concorrência desleal, que eu acho que essa, sim, é um desafio que nós devemos, daqui para frente, enfrentar com firmeza. A ABERT, a Abratel
estão empenhadas nisso também, que é a Associação Nacional. Então, eu acho que esse é o maior desafio, e né, a desinformação não está no Brasil, não está só no estado de São Paulo, eu acho que é mundial. E a pessoa que se acha jornalista, você trabalhou quantos anos para chegar até aqui, né? Então, qualquer pessoa que se acha jornalista escreve um texto e acaba com uma reputação de uma pessoa, de um profissional. Então, mas, por outro lado, isso dá ainda mais força para a rádio, para a televisão. Qual a importância dessa homenagem, tendo em vista que o rádio vem perdendo espaço para outras mídias? Vou discordar, o rádio não está perdendo espaço para outras mídias, não. Eu acho que aí, me desculpe, o nome Andresa, me desculpe, Andresa, mas o rádio não está perdendo, está cada vez mais forte. Tanto é que no Brasil, isso é uma pesquisa recente, que é o país que mais escuta rádio, 4 horas por dia, a média, na verdade, para ser mais exato, 3,55 horas diária. Então, o rádio está cada vez mais forte, mais presente na vida das pessoas. O rádio é gratuito, você não paga nada. O rádio é o companheiro, o rádio tem audiência. E pode ser ouvido no carro, né? E pode ser ouvido no carro, você pode fazer outras... de São Paulo. Você pode fazer outras coisas. Hoje, ele pode estar sendo perdido, né? Talvez nas plataformas, no radinho de pilha. Mas o rádio, hoje, é multiplataforma. Está na televisão, está em geladeira. Então, o rádio está firme, está forte, está pronto para mais 100 anos. Claro. Quem vai anunciar o fim da internet vai ser o rádio. Exatamente. É uma história rica, é uma luta de muitos radiodifusores. João Carlos Saad, Paulo Machado de Carvalho, Seu Tuta, Silvio Santos, e aí vai, né? João Roberto Marinho. Então, é uma luta, a própria família Monteiro de Barros. Então, assim, é uma luta, né, que vem de muitos anos, é um legado e que vai ser bonito você ver essa história sendo contada pela Escola Águia de Ouro. É a prestação de serviço que o rádio dá. Você vê aí em São Sebastião, o ano passado, a dificuldade que foi, né, a enchente, esse ano, né, a enchente, e como que o rádio foi importante. Quando tudo parou, né, caiu o telefone, caiu a internet, o rádio estava ali. Tanto é que, se eu não me engano, no Chile, ele faz parte, o rádio, do kit de socorro em terremotos, porque é uma forma de comunicação, uma forma que pode parar tudo, desligar tudo. O rádio, ele continua ali ligado. E é necessário estar atento, com o corpo jurídico muito presente, porque as leis mudam muito, muito rapidamente, né? Vou dar um exemplo agora que veio na minha cabeça, inclusive, publicidade infantil. Antigamente você via na televisão muitos programas infantis de manhã, né, dando um entretenimento para a pessoa que às vezes não tem uma TV a cabo ou não tem. E, querendo ou não, a televisão precisa, e o rádio, né, de anunciantes para poder vingar o programa, para poder bancar o programa. Com a legislação que você não pode anunciar mais produtos infantis, você parou de ter programas, né, ou primeiro fomentar esse tipo de programa nas emissoras. Em contrapartida, você entra num buscador de vídeos. Eu tenho um filho de 4 anos, a gente põe um vídeo lá, tem carrinho, tem boneca. Olha a concorrência desleal aí mais uma vez, né? Eu queria saber como é que tem sido o papel da ESP com relação à liberdade de imprensa. A ESP, assim como a ABERT, um dos motivos da sua fundação foi a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, né? A ESP foi fundada na época que criou-se a Voz do Brasil, que é uma das outras... Nós conseguimos a viabilização da Voz do Brasil, hoje não é obrigatório num horário só, mas eu entendo também, como presidente da associação, e nossa diretoria também entende, que também continua sendo algo injusto, que nós temos que trabalhar para tentar minimizar os danos da Voz do Brasil na nossa programação. E vamos tentar trabalhar para isso. Importante, o futebol e o rádio e a televisão, na verdade o futebol é muito importante dessas transmissões. Porque você vê, tem um clube aí no Paraná, nem vou citar o nome, que estava brigando para que a transmissão fosse paga, né? Que ele recebesse um royalties sobre o conteúdo. Só que o que tem que se entender, e o que a maioria dos clubes entendem,
é que é importante, o futebol se faz muito com as transmissões. Então, eu lembro no Bragantino, antes da parceria do Red Bull, você vendia ali, parecia um macacão de Fórmula 1. E se o futebol hoje eu acho que é a paixão nacional, muito se diz ao rádio, as transmissões, muito se diz, e principalmente, até passando um ponto aqui, se o país hoje fala uma língua só, claro que alguns sotaques, é por conta do rádio, para um país continental como o nosso, né? Então, assim, é fundamental para o futebol e para qualquer outro esporte essa cobertura que faz cada vez mais fomentar o esporte e mostrar a força da rádio e TV. Você vê quando o basquete, inclusive, no Grupo Bandeirantes, era transmitido basquete, como que não cresceu lá no passado o basquete, né? Quando o Luciano do Vale fazia as transmissões, né? E essa flexibilização se deu a um trabalho incansável da ABERT, junto com a ESP e todas as associações que conseguiram flexibilização. Porque até então tinha jogo de futebol, na verdade os jogos tinham jogos que mudavam por conta da Voz do Brasil. Uhum. Para você ver aí a importância de uma associação atuante para tentar fazer essas mudanças e trabalhar em prol do setor. E quem ganhou de novo? O ouvinte, né? Que agora ele pode assistir o futebol e qualquer outro esporte no horário que ele deseja, né? Pergunta aqui. É importantíssimo. Hoje, você não constrói. Todo mundo tem uma história. Você não é daqui para frente. É lá de trás para frente, né? Então, a gente tem, como eu disse, um legado de pessoas que fizeram rádio, fizeram a televisão, importantíssimas, né? E que a gente só tem que honrá-las e continuar fazendo um trabalho de valorizá-las e também valorizar o setor. Então, a gente tem uma associação nacional, que a ABERT e a Abratel, a ABERT, que tem feito um trabalho excepcional. Inclusive, hoje, gostaria de parabenizar a ABERT. A ABERT faz 61 anos, hoje liderado pelo nosso presidente Flávio Lara Rezende. A gente tem visto eles trabalhando arduamente nesse propósito, que cabe a eles mais fazer esse trabalho com o governo federal. Claro. Nosso trabalho é muito mais no âmbito estadual. E a gente vê eles fazendo um trabalho excepcional. Eu tenho certeza que muitos dos nossos desafios que nós superamos foi graças ao trabalho deles, e os próximos que nós vamos superar com certeza, nós devemos a nossas associações nacionais. Como tem sido o diálogo da ESP com a ABERT? Muito bem, sempre aberto, sempre presente, sempre alinhado, porque nós, na verdade, a gente precisa deles e eles precisam da gente, né? Na verdade, para eles falarem com o Estado de São Paulo, assim como eles têm também toda uma capilaridade de outros estados, né? Eu acho que é um jogo que se joga, é um jogo que tem que jogar todo mundo junto, né? E jogando todo mundo junto, a gente colhe frutos mais rápidos e a gente e tendo os mesmos objetivos, fica mais fácil trabalhar e superar os desafios. A gente tem a ESP Academy, que nós vamos começar com uma turma no primeiro semestre. Dependendo de como for o primeiro semestre, a ideia é a gente criar novos cursos. Então, cursos de marketing, curso de OPEC, que é o operador que coloca, né, os comerciais no ar, para quem não sabe, né, para os leigos que estão nos assistindo. Então, a ideia é a gente criar outros cursos para profissionalizar cada vez mais esse ambiente que nas grandes emissoras já tem uma profissionalização, já tem muito conteúdo e muita coisa, mas nas pequenas emissoras é difícil, no interior é difícil. Então, isso está a cargo do Acácio, com a Gisele também, que é uma outra colaboradora nossa, Gisele Stefano, lá da Rede Band São José dos Campos. Estão construindo tudo isso e eu tenho certeza que nós vamos começar com cursos e quando nós deixarmos esse nosso mandato, nós vamos ter formados vários profissionais e isso vai dar orgulho para a gente, né? Também é um legado para a sociedade, né? Para a formação e para elevar o nível. Nós precisamos elevar o nível cada vez mais. Muito bem. O Frente a Frente fica por aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a sua participação. Estamos à disposição. Muito obrigado, Hugo, pelo convite. Lucas, muito obrigado também. É uma honra estar aqui nessa casa que a gente gosta, dessa família, a família Monteiro de Barros, a gente gosta, tem um carinho especial. É uma honra estar aqui. Estamos à disposição.